Glória a Deus. Saudando os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 2. Evangelho segundo João, capítulo 2. Amém? Evangelho segundo João, capítulo 2 nos diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 medredas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Senhor, nós te damos graças pela palavra lida, porque a tua palavra, ela nutre a nossa alma. Suplicamos que a tua revelação, aquilo que vem da tua eternidade, possa falar aos nossos corações. Nós assim oramos, gratos pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. O texto que lemos nos fala do primeiro milagre de Jesus. Está tudo muito florido assim, mas foi o pastor que pediu, eu não sei mexer muito no computador, e o Marcelo, que gosta muito de flores, ele botou isso bem florido. O tema da nossa aula hoje é o resgate da alegria. Jesus, ele se importa tanto com as nossas vidas, mas o que ele mais se importa com a família. Quando lemos esse texto aqui, nos fala do primeiro milagre que Jesus operou. Poderia ser a cura de um cego de nascença, de um surdo, de um mudo, poderia ser os leprosos, que ele operou sinais e maravilhas. O próprio apóstolo João disse que se todos os milagres que Jesus tinha operado fosse colocar nos livros, não caberiam. Os irmãos imaginam, onde Jesus entrava, o milagre acontecia. As pessoas sabiam onde estava Jesus, iam lá nele e ficavam curadas. Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, Deus Filho, a importância maior que ele deu para deixar registrado é justamente num casamento. Estava ali a mãe de Jesus, os seus discípulos, e ele que foi convidado. A palavra diz que ao terceiro dia fizeram as bodas. Estava lá
Um casamento judaico, ele normalmente ele dura 7 dias. Então, não é fácil você programar. João e as irmãs fizeram a programação desse café da manhã aqui. Quantos dias, João, a gente está programando isso aqui? Um mês. Muito tempo. Para ficar algumas horinhas aqui. E eu fico imaginando, imagina um casamento com 7 dias, com muitos visitantes. Então a programação é muito grande. E são muitos os detalhes. Mas estava ali, a palavra diz, Jesus, os seus discípulos. E num dado momento, a palavra diz que o vinho acabou. E o vinho, ele representa a alegria. O vinho, em muitos momentos, ele representa também a operação do Espírito Santo. E a palavra diz assim, o vinho acabou. Aí foram ali a mãe de Jesus, né, e falaram, o vinho acabou. Ela chega a Jesus e fala assim, olha, o vinho acabou. E talvez muitos falam assim, mas a forma como ele falou, e a gente já escutou isso muitas vezes, a forma grosseira que Jesus falou com a mãe dele, não. Ali, pelo contrário, a tradução do hebraico ali, é uma forma até carinhosa com as mulheres, a forma como ele falou, como ele tratou com a mãe. E ali ela diz assim, fazei tudo que ele mandar. Aí na festa vinham 6 talhas de pedra. As talhas eram utilizadas para o ritual, né? O lavar das mãos, né? A purificação. E as talhas estavam vazias. Jesus ele dá uma ordem ali, enchei todas as talhas. E quando eles enchem as talhas, vão apresentar o mestre, o principal ali, um dos principais, os responsáveis pela organização. E ele vai e prova o vinho, e ele, olha, todo noivo, ele coloca o vinho melhor no início. E o vinho pior para o final. Mas aqui foi o contrário. O vinho que não era o melhor foi para o início, e o melhor ficou no final. Né? E ele diz isso para os noivos. Quando nós vamos ver isso de uma forma espiritual, o que nós vemos? O casamento, é interessante que o casamento judaico, eles pegam quatro marcos de madeira, colocam uma cabaninha em cima, e ali eles chamam o rabino, tem que ter os pais da noiva, os pais do noivo, as testemunhas, e ali um contrato é assinado. Assim é a celebração do casamento. E tudo isso tem uma forma espiritual que eles entendem. Por exemplo, a parte de cima, a tradução é rupar, é uma cobertura, é chamada também a cobertura da oração, né? Isso representa que Deus está acima daqueles que serão unidos diante do Senhor, do Todo-Poderoso. Então tem todo um contexto, né, para que o casamento seja o ato depois do Senhor Deus mais importante na vida do homem. Então, porque é a família. Desde o início, Deus tem prazer na família. O início de todas as coisas, a palavra diz assim, do nada Deus fez tudo. Do nada Ele fez tudo. Aí Ele cria o mundo, as águas, o sol, a lua, as estrelas, os animais, faz divisão dos continentes, né? E depois Ele vai e faz o homem, né? E a palavra diz, e foi muito boa, né, a criação. E coloca o homem no Éden, dá ao homem o governo. E ali, naquele momento, qual vai ser a consequência? O homem, ele governava todas as coisas que foram criadas por Deus. Mas Deus, vendo o homem só,
ele cria a mulher, ele cria Eva, faz Adão dormir, um sono profundo, da costela de Adão ele tira a costela e faz Eva. Ali a união, ali o casamento, ali a criação, a instituição de Deus, que ele tem muito prazer. Deus, já no início, ele estava falando justamente isso, que ele ama a família, ele ama o casamento, ele ama aquilo que foi a criação dele, ele tem prazer nas nossas vidas, ele tem prazer na tua união com a tua esposa, na tua união com o teu esposo. Deus, ele tem prazer, e nós estamos falando aqui para crentes, né? Todos os irmãos que estão aqui são crentes, nós tememos ao Senhor. Eu quero que em todas as nossas falas, os irmãos comecem a fazer uma reflexão. O início, né? A palavra diz que o início da festa, o vinho foi distribuído. O vinho fala da alegria. O início do casamento, a alegria, os jovens ali se casando, né? A união entre as famílias, duas famílias, elas se unindo, de dois o Senhor faz um, né? Não são mais dois, mas uma só carne, que Deus uniu, o homem não separa, né? De dois o Senhor fez um. Isso é um milagre. Muitas vezes a gente faz essa comparação, sabe, irmãos? Você pega um copo d'água e ele está vazio, você enche de água, e no outro copo você enche o outro copo, 2 copos cheios de água. Se você pegar o segundo copo e jogar no primeiro, o que vai acontecer? O que acontece? Vai jogar fora. Deus já começa a operar o milagre dessa forma. Ele pega 2 pessoas diferentes, personalidades diferentes, ímpetos diferentes, tudo diferente, e torna esses 2 em uma só. É um milagre ou não é? Nós servimos um Deus do milagre. O casamento é um milagre. O casamento, ele tem que ter a essência principal que o pastor Eliel falou na carta de Paulo aos Coríntios. Qual é a essência principal? Qual é? O amor. O amor, não, eu falo para os irmãos, não é um sentimento. O amor é uma decisão. Eu decido amar a minha esposa. E eu falo para os irmãos, eu amo amar a minha esposa. Porque foi Deus que me deu. De todo o mundo inteiro, bilhões de pessoas. Bilhões, quantos? 7 bilhões que tem mundo? 8 já, né? O netinho da Odete agora, do menino, já está enchendo mais, né, Odete? Mas dois meninos lindos, isso é alegria para nós. Quando a Odete falou, meus netos, minha filha está grávida, e são gêmeos, pastores. Aí ela fala assim, olha, está todo mundo pedindo, porque está cheio de menina, a casa dele é quase todo menina, né? Aí, não, ele quer muito menino, agora vem 2 varões, né? É bênção, sabe, irmãos? Família é bênção, filhos é bênção, netos é bênção, né? O teu casamento com a tua esposa, com o teu esposo é bênção do Senhor, e às vezes a gente esquece disso. Eu fiz a programação aqui do vídeo, mas eu sou um pastor diferenciado. Eu me perco nos meus papéis, eu me perco nas aulas. Bom para fazer isso é Carlos, Eliel, pastor Valério. O negócio vai saindo assim e a gente vai entregando o que Deus manda entregar. Mas esse script, para mim, eu me perco todo. Mas o recado de Deus não vai faltar. Então, irmãos, o que Deus faz? Ele une os diferentes para se amar. A vida no início é uma belezura, né? A gente tem aqui o Gabriel, que os 2 pretendem se casar, noivos, né? Estão noivos aqui. Aí
tudo é alegria. Ele toca esse trompete aí no ouvido do sogro dele, da sogra, né, a flautinha, né, e está aqui, estão pretendendo se casar. Aí, estão aqui para ouvir. O início é lindo demais. A alegria, o vigor do jovem, né, você vai para cá, vai para lá, e vocês estão juntos, né, é o início do casamento. O início do casamento é assim. Mas no conhecer essas duas pessoas que são diferentes, você vai começar a ter contato com as diferenças. Ele ronca, ela isso e aquilo, né? Ele é todo metódico, ele é desorganizado, ela é organizada demais, ou vice-versa. Lá em casa o mais organizado sou eu, né? Às vezes a gente vê uns vídeos engraçados e ela de vez em quando manda uns vídeos para mim. Aí ela mandou um vídeo assim, a esposa, o marido pegou, não sei se vocês são assim, os parafusos, a ferramenta que vocês estão mexendo e bota em cima da mesa. É o recadinho do coração. Recadinho do coração que a gente coloca para as esposas. Aí fica lá parafuso, o prego, o martelo, a chave de fenda em cima da mesa. Aí ela passa e só olha assim, ó. Passou uma vez, passou duas, passou um dia, passou 10 dias, passou 10 meses e está lá o parafuso e o prego em cima da mesa. Aí daqui a pouco ela pega aquilo ali, joga no lixo. Esse foi o vídeo, jogou no lixo. No dia seguinte o marido fala: cadê meu parafuso que eu deixei aqui no outro dia? Aí ela: eu não vi não sei o que aconteceu. Não, mas eu tinha deixado, eu tenho certeza que eu tinha deixado aqui. É mais ou menos assim, ou não é, irmãs? É mais ou menos assim. A gente é mais ou menos. A esposa tem aquelas características de esposa. O que a esposa faz? Ernesto, dá para você. Agora eu vou falar de mim, né? Tacar pedra no meu telhado. Ernesto, compramos um filtro, esse filtro de beber água, né? Tinha um lá que para mim estava muito bom, dava para ficar mais 10 ou 20 anos. Ernesto, eu já comprei o filtro, é só botar na. Não, vou botar, não sei o quê. Passando pela caixa, vai. Um dia ou outro, não, estou muito cansado, amanhã eu coloco. Aí passou, aí no outro dia já tinha passado, sei lá, um mês já. Ela falou assim: Ernesto, a caixa está ali dentro, você não vai colocar o filtro não? Que eu acho que eu não falei com você não, eu devo ter esquecido. Eu acho que um mês atrás eu não falei com você não, tu deve ter esquecido. Foi eu mesmo, eu que sou a culpada, é verdade, né? Desculpa, eu errei ali, mas eu estou falando, dá para colocar. Não, é isso mesmo, você esqueceu, deixa eu pegar lá. E foi colocar o filtro. Hoje você pode ir lá beber água, está o filtro lá. O marido é mais ou menos assim. Irmãos, são as diferenças. E a gente tem que adequar isso na nossa vida. Sabe por quê? O início é muito bom. Sabe, você tolera mais, você perdoa mais, né? Os anos vão passando, você vai ficando velho como eu, a gente vai ficando mais ranzinza, encrenca com as coisas, implica, né? Então vou botar o Carlos mais velho do que eu. Acho que o Carlos é mais novo do que eu, né? Mais novo, mas parece mais velho do que eu. Então a gente fica implicante. Então como é que vai ser isso? Aí, irmãos, a palavra diz que Jesus, ele foi convidado para o casamento. Jesus, ele tem que estar no nosso casamento. Ele tem que ser o principal do nosso casamento. Os irmãos querem ver um detalhe. O pastor Eliel trouxe aqui um período de oração. E eu acho que foi um período até curto, e a gente tem que orar mais, sabe? As mensagens têm que ser mais reduzidas e o período de oração maior. Próximo a gente vai providenciar isso. Porque a oração, ela move o coração do nosso Deus. O pastor Eliel falou assim: você tem orado pelo teu esposo, você tem orado pela tua esposa. E um detalhe que começamos esse ano, né, Sandra? Depois de muitos anos,
orar junto, dobrar os joelhos junto. Ela é mulher de oração, eu também sou homem de oração, mas às vezes eu vou para a madrugada para um horário, ela ora em outro horário, e você está num lado, ela está no outro, mas Deus, Ele requereu isso de nós, e dos casais também, irmãos, não é para mim não, é orar junto, é dobrar os joelhos junto, é chorar junto, porque as necessidades são nossas, os problemas que você tem com seus filhos, as preocupações, o que vai ser, como vai ser, o que está acontecendo, é nossa. A preocupação com a igreja, a preocupação com a nossa saúde, a preocupação com a sogra. Cadê a sogra? Está aqui, ó. Nós também temos sogra. Preocupação, a gente tem preocupação. São preocupações. E a gente tem que estar em oração. Porque a oração é um combustível para a nossa alma. A oração é um combustível para a nossa fé ser firmada no Senhor. Porque o tempo vai passar aqui, o casamento fala muito disso. A festa já tinha 3 dias, o vinho acabou. Se acabou o vinho, consequentemente a alegria vai acabar. Por quê? O vinho traz a alegria. Aí, o que aconteceu? Fora Jesus. Talvez você tenha entrado, e eu tenho certeza que alguns entraram dessa forma aqui. O vinho acabou. A alegria do casamento acabou. Por que você está falando isso, pastor? Porque o Senhor falou. Alguns entraram aqui sem alegria. Mas eu creio nos dons espirituais. Eu creio na palavra profética do Senhor. E o Senhor falou que ao término desse encontro, tudo seria renovado. As alianças seriam renovadas. Nós precisamos fazer uma meia-culpa, sabe, irmãos? Por quê? Porque casamento não é fácil, não. Eu já tratei de muitos casais, sabe? A gente já está mais velho, a gente já tratou de muitos casais. Uma vez eu fui tratar de um casal. Os irmãos não vão saber que eu já fui pastor de várias igrejas. O casal ia se separar. E a cena que eu cheguei na casa, a mulher com a mala pronta, o marido com a perna picada, que ela picou a perna dele, deu uma coça nele, né? E depois, no final de tudo, eu falei assim, tinha que ter, eu não falei isso, estou falando do irmão, tinha que dar uma coça mais forte nele, que ele mereceu. E aquele negócio, eu vou embora, pastor, eu vou embora com a mala na mão. Eu entrei lá, a casa toda quebrada, e foi como diz, um sururu. Aí, o que eu vou fazer agora? Ela decidida, apareceu, vamos fazer uma coisa aqui nós três? Vamos orar. Aí dobramos o joelho, nós três, começamos a orar, choramos diante do Senhor, pediu o Senhor uma palavra, trouxe a palavra para eles. Ela resolveu não ir embora. Ficou, tratamos, estão casados até hoje. Mas qual foi a consequência? E a gente tem que abrir isso. Né? Ou falar palavras cortadas que tem criança. Ou, já sabe, na internet. Isso aí. Procurando na internet estímulos que ele tem dentro da casa dele, que é a esposa dele. Qual foi a consequência? Quebra de contrato, quebra de confiança. O interessante, irmãos, que quando o casamento era realizado lá em Israel, o noivo, ele tinha um compromisso. Ser o provedor da casa, ser aquele que vai proteger a esposa. E são várias características que o marido tem que ter em relação à esposa. Não pode, dentro desse contrato, é um contrato que eles assinam, haver traição. Estava ali. E foi quebrado. Aí, quando isso acontece, o que fazer, irmãos? Eu creio nisso, sabe?
se Jesus está na sua vida, no casamento, Ele pode fazer tudo novo. Ele pode renovar o casamento. Ele pode renovar a alegria. O Espírito Santo, Ele faz isso. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque aquele que veio para roubar, matar e destruir, ele quer destruir famílias. E ele vai colocar as armadilhas para destruir as famílias. E a Bíblia diz assim, que nós temos que ser simples como as pombas, prudentes como a serpente. Então, nós temos que ter muito cuidado com todas as coisas. Por quê? Porque o casamento, ele foi consagrado diante de Deus. A palavra diz assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Não sejam mais dois, mas uma só carne. Lá desde o início, né, quando os fariseus, né, os religiosos chegam para Jesus com uma pergunta capciosa para Jesus, olha, acerca do casamento, do divórcio, como é que é? Aí Jesus, ele leva lá para o início, lá para o Gênesis, né? O propósito de Deus é o homem não se separar. Mas, em havendo isso, por quê? Pela dureza de coração, houve quebra de contrato, aí veio o divórcio. Mas o projeto do Senhor é união até o fim. E o que Deus faz? Ele preserva, Ele sustenta. Mas tem situações, e hoje nós vivemos num momento muito difícil da sociedade. Hoje, os assassinatos, né, de mulheres são muito grandes. E o que a gente tem que fazer? Ter cuidado. Homem não é para maltratar a mulher. Homem não é para bater em mulher. Se alguma das irmãs forem agredidas pelo marido e for conversar comigo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou na delegacia da parte. É lei. Sabe? Isso não deve acontecer. Mas já aconteceu. Então, refaz todas as coisas, acerta diante de Deus e não faça mais. Quando Jesus ele fala sobre o divórcio, ele falou justamente por causa da mulher, que a mulher era repudiada. O homem, quando queria largar ela, o que ele fazia? Por qualquer coisa, ele repudiava a mulher. Então Jesus, por amor às mulheres, ele traz uma palavra ali. Nós temos que ter muito cuidado um com o outro. Às vezes, e eu falo de experiências que a gente viveu há muitos anos, pessoas, servos de Deus, o marido extremamente grosseiro com a esposa, maltratava a esposa. Aí chegou um momento que a esposa, sabe o que fez? O que fez? Foi embora. Ninguém aguenta ser maltratado. Nós precisamos fazer uma reflexão. Às vezes, nós agimos da forma que um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus não deveria agir. Pastor, esse encontro de casais era para ir assim, para a gente fazer uma reflexão na nossa vida. Como é que está o teu casamento? Você tem tratado a tua esposa como a parte mais frágil? Você tem amado a sua esposa como ela precisa ser amada? E vice-versa, quando eu falo esposa, é uma via de mão dupla, sabe? O marido também precisa ser respeitado. Às vezes está dentro da casa, quem manda é a esposa. A esposa é o cabeça. Está certo isso na palavra? Sim ou não? Não. Então, é os dois juntos. Mas nós precisamos fazer que Jesus esteja no casamento. Ele foi convidado para esse casamento. Sim ou não? Sim. Ele estava presente. Aonde Jesus está presente, vai acontecer o milagre. Vai acontecer o milagre. Hoje você veio a esse encontro, vai acontecer um milagre no teu casamento.
Se você entrou aqui desesperançoso, desesperançosa, não, ele não vai mudar, ela não vai mudar, vai sim, em nome de Jesus vai mudar. Há uma operação do Espírito Santo. O Senhor nos mostrou que nessa manhã havia uma batalha espiritual muito grande para os irmãos chegarem aqui. O pastor Eliel trouxe um dos sinais, tem mais sinais para a gente passar para os irmãos. E o que o Senhor mostrava? Que tinha uma pedra sobre algo que era precioso. E aquela pedra, ela não saía pelo peso que estava em cima. E sabe qual era o peso que estava em cima? Era uma operação maligna, para que aquela pedra não fosse tirada. Mas no momento da oração, o Senhor mostrava que aquela pedra era removida, tirada. E ali saíam alianças novas. E o Senhor falava, eu estou renovando casamentos nessa manhã. O Senhor trazia junto com as alianças a palavra. Porque Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele tem que estar no casamento. Por isso, aliança junto com a Bíblia. Meus irmãos, Jesus, ele precisa estar no casamento. E nós precisamos refazer algumas coisas na nossa vida. Ah, mas refazer o quê? Aquilo que não condiz com uma vida de servo. Aquilo que não condiz com o casamento. E meus irmãos, voltando àquele casal, oramos, choramos aos pés do Senhor, o Senhor deu uma palavra e estamos vivendo bem até hoje. A gente precisa permitir, sabe, irmãos, que as coisas mudem em nós. Mas como vai mudar? Eu querendo. Sabe, o que mais conspira contra a operação do Espírito Santo é a carne. É o meu entendimento, eu acho, eu entendo que é assim. É a razão que é destruidora muitas vezes. Mas quando nós estamos debaixo da governança do nosso Deus, nós estamos ouvindo o que o Espírito Santo está falando. Nessa manhã, o Espírito Santo está falando com alguns casais que precisam ser ajustados. Sabe por quê? Porque Deus uniu, o homem não separa. Deus uniu. Nós temos aqui várias uniões, né? Eu acho que o mais velho aqui é Walter, o que dá trabalho. Cadê Celeste? A Celeste está aqui. O Walter é o que dá mais trabalho. Quantos anos de casado, Celeste? 43 casados. Tem mais alguém que tem mais de 43 anos de casado? Beth, né? Quantos anos, Beth? 45. E a gente, no final do evento, nós vamos orar por Beth, aturando esses anos todos o esposo. Né? Esses anos todos, a gente vai glorificar que eles fizeram 2 dias atrás, né? Sexta-feira. Fizeram aniversário de casamento e nós vamos orar pelo casal aqui, né? E esses casais que têm esse tempo todo são exemplos para nós. Nós temos que honrar, porque eu sou de um tempo que as coisas eram consertadas, né? Aí quando eu falo de conserto, eu olho para o Brandão, né? O Brandão conserta as nossas coisas, né? Televisão, rádio, deu problema, o Brandão está ali e mexe. Hoje em dia, o que faz? Pela facilidade das coisas, não, ventilador. Eu fui falar de ventilador, ela já fez assim, ó. Porque eu sou metido a querer consertar os ventiladores. Tem uns 4 em cima lá no terraço, que eu mesmo gosto de mexer, levar choque, aquelas coisas que tem lá. E quando um funciona, eu glorifico, sabe? Mostro para ela que eu consertei, aqui tá bom, aí funciona 2 dias. Mas consertei, só aquele prazer de ter consertado. E a gente, né, é dessa época. Hoje em dia, compra outro. Não é assim? A facilidade, né? Compra outro. Walter, né? Fala com o Walter, que o Walter entra com a empresa que ele gosta, ama ele. É o quê? Lendário do Mercado Livre. O Mercado Livre. O Walter é quase sócio do Mercado Livre. A Celeste fala para ele travar e ele quer gastar, ele que é o gastão da casa. Meus irmãos, consertar. Nessa manhã, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele quer consertar certas coisas.
Eu sempre falo para a igreja, todo culto, nós temos que sair aqui constrangidos. Tá? Tem que sair constrangido. A palavra, ela tem que te constranger. Senhor, eu estou ruim mesmo. Eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso acertar isso na minha vida. Senhor, a esposa que o Senhor me deu é aquela de melhor nesse mundo inteiro. O marido que o Senhor te deu é o melhor do mundo inteiro. Qual o termo que a Celeste usou? Arteiro. Mesmo arteiro é o melhor arteiro do mundo para você, Celeste. Nós precisamos disso, sabe, irmãos? Se você é grosseiro com a sua esposa, mude. E vice-versa, que às vezes é a esposa que é grosseira com o marido. Mude. Por quê? Porque essa união, nós estamos sobre as mãos do nosso Deus. A palavra é lutar, né? Aquela tenda, né? O lugar da oração, né? A mão estendida do nosso Deus. Nós olhai para o alto, que do alto vem a vossa redenção. Olha para o alto, olha para o Senhor, vê a bênção do Senhor na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos. E eu vou já finalizar aqui, porque eu falei do casamento. E são muitos assuntos, né, irmãos? Mas o primeiro milagre de Jesus foi justamente bodas de Caná, na Galileia. O primeiro milagre. A palavra diz que encheram as talhas. Os irmãos sabem o que é talha? Dá para botar aí, Aninha? Só para os irmãos verem o que é talha. Talha de pedra, né? Se não tiver, fica tranquila, não tem pressa não. Aqui é uma talha. O que eles faziam? Enchiam de água para a purificação dos judeus. O que Jesus mandou fazer? Enche de água. Encheu de água e ali o milagre aconteceu. A talha, ela é feita na pedra. Então, quanto mais pedra você descascar, mais líquido vai entrar. A talha, ela precisa ser escavada cada vez mais para dar mais líquido. Quanto mais escavada a pedra, mais líquido vai entrar. E às vezes a gente precisa fazer isso, sabe, irmãos? Dentro do nosso coração, escavar, tirar aquilo que precisa sair para entrar o Espírito Santo, para entrar a operação do Senhor na nossa vida, para que o casamento seja uma bênção, porque o casamento foi instituído pelo Senhor. A nossa união foi selada na eternidade. Foi o Senhor que nos deu a esposa, o esposo. Foi o Senhor que deu. E nós precisamos fazer isso. E o fruto desse amor, o fruto desse trabalho, ele vem. Né? Qual é o fruto? Os filhos. Os filhos. Os netos. Né? A gente já chegou numa fase que a gente já tem netos. Então, é uma alegria você ver, né, o fruto, né, que é os seus filhos, e os filhos dos filhos, que são os netos. É uma alegria, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor sobre o casal, sobre o casamento, né, as coisas estão andando, né, as lutas elas vão vir, as diferenças elas vão vir também, mas o que a gente tem que fazer? Né, como o pastor falou, temos que sentar e conversar. E essa questão de conversar é engraçada, eu gosto de falar muito, mas quando se trata de esposa, de mulher, uma vez eu vi uma foto, eu achei muito engraçado, eram 2 passarinhos. E um passarinho, os 2 da mesma cor, mas você sabia que era o macho e a fêmea. E o outro estava só com a boca assim, ó. Eu falei, aquela é a mulher. E ele ali, outra coisa engraçada, rapaz. Eu sei que isso aqui é uma coisa espiritual, mas é muito engraçada a questão do casamento. Eu vi um vídeo que uma esposa chegou toda feliz para o marido e falou assim:
olha, eu fui convidada para palestrar na igreja, que não sei o que, vai ser uma bênção, que não sei o que. Aí o marido, eu acho que não vai ser bom não. O quê? Aí daqui a pouco a voz dela foi aumentando, ela brigando com ele, dando grito com o marido, e ele não falou mais nada. Aí no final de tudo, depois que ela tinha gritado bastante com ele, o que você acha? Você não acha que vai ser uma bênção, amor? Falou assim, mudou a situação. É mais ou menos dessa forma que acontece com a gente. Não, mas que é isso? Daqui a pouco eu falei, não, tá certo, é isso mesmo, vai ser uma bênção, o fogo vai descer. Aí a gente tem que pegar a experiência dos outros, né? Para não cometer erros. Meus irmãos, o fruto do casamento, filho, no Evangelho segundo João, só vou ler aqui rápido, só um versículo. Então, vou ler do 4:43, diz assim: e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra em sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e ali havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. O filho desse oficial, ele estava à morte. Ele, sabendo que Jesus estava naquele lugar, ele foi a Jesus. Ele pediu: Senhor, cura o meu filho está à morte. E o que Jesus fez? Ele traz ali uma palavra: se ele não ver esse milagre, ele não vai crer. E naquele mesmo momento, Jesus ali fala da bênção: vai, o teu filho vive. E o oficial do rei sabia a hora exata que Jesus falou: vai, o teu filho vive. E quando ele vai para casa e chega lá e vê o filho dele bem, já não tinha mais enfermidade nenhuma, e ele pergunta aos seus servos: a que horas foi? Os servos falaram a hora. Foi exatamente a hora que Jesus falou: vai, o teu filho vive. Meus irmãos, Jesus, ele precisa estar no nosso casamento. É Ele que vai cuidar da nossa família, dos nossos filhos. A gente às vezes vê na igreja irmãos que perderam os filhos. Perderam para as drogas, perderam para o mundo, perderam. Mas o que o Senhor faz? Ele reverte tudo. Ele é Senhor. E às vezes até mais grave, perderam para a morte. Aí a gente se reporta a Jó. Quando Jó passou pelaquela luta grande, uma luta tremenda. Ele perdeu tudo. Perdeu os filhos, fazenda, riqueza, perdeu a saúde, só foi perdas. Um homem justo, fiel a Deus. Mas Deus, ele é fiel em todo o tempo. Deus, ele tem bênçãos em todo o tempo. Mas Jó não negou o Senhor. O que ele faz? Ele honrou o Senhor. E o Senhor, lá no finalzinho, já no 42, capítulo 42, ele cura o cativeiro de Jó quando ora pelos seus amigos. Os amigos foram levados lá para acusar Jó. Ele ora por aqueles homens e tudo é restituído. E a palavra diz assim: e Jó recebeu tudo em dobro. Aí você pega lá, quantas ovelhas ele tinha? Foram o dobro de ovelhas. Quantos camelos? Foram o dobro de camelos. Toda a riqueza que Jó tinha, ele recebeu em dobro. E quando a palavra de Deus fala assim: e os filhos? Os filhos foram o mesmo número. Aí talvez você vai pensar assim: mas a única coisa que não foi o dobro foi os filhos? Não. Os filhos já estão na mão do Senhor. E continua sendo de Jó. Os filhos de Jó estavam na mão do Senhor. Que glória é essa, irmão?
A nossa família, a nossa esperança é estar na glória com o Senhor. Então os filhos dele já estavam com o Senhor. Foi bênção dobrada. Nessa manhã você vai receber bênção dobrada se você confiar no Senhor. Faça uma reflexão, saia daqui mudado. Trate o teu marido com honra, com respeito. Ame o seu marido, ame a sua esposa, trate com dignidade, com respeito, como a parte mais frágil. Ela precisa ser amada, respeitada. Nós precisamos sair daqui deste encontro, irmãos, com esse entendimento. A família é uma bênção de Deus. Você precisa glorificar o Senhor pela sua esposa, pelo seu esposo. Glorifica agora o nome do Senhor. Bendiga o Deus da nossa salvação, porque Ele te uniu com aquela que é a melhor do mundo. Ele te uniu com aquele que é o melhor do mundo. E o Senhor tem bênçãos para nós, mas nós precisamos mudar, irmãos. Né? A Bíblia diz assim: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Ele habita em nós e Ele nos direciona o que devemos fazer nessa manhã. O Espírito Santo está falando com você o que você precisa fazer para amar cada vez mais a sua esposa, o seu marido. O Espírito Santo, aquele que habita dentro de nós, Ele está falando com cada um de nós. Amém? Amém. Vamos cantar um louvor. Aleluia.
guardar. A alegria, o Espírito Santo em nossas vidas, ele não pode se apartar de nós. Para isso, nós precisamos, dia por dia, convidar Jesus para o casamento. Convidar Jesus para estar presente no casamento. Porque quando você convida Ele para estar presente no casamento, não falta o Espírito Santo. Não falta a alegria do Espírito Santo. Então, está convidando? Está convidando? Está convidando? Todos os dias. Jesus vem ser presente no meu casamento. Porque quando Ele é presente, lá está o Espírito Santo. Adoramos, Senhor, o teu nome. Bendizemos a Ti, Senhor, pelo que nós ouvimos da Tua parte. Te pedimos, Senhor, continua a nos abençoar. Nós oramos pedindo a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Queridos, 10 minutos